Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre os tipos de ciclos de vida de vírus. Vírus que, como vocês sabem, alguns consideram como seres vivos e outros não consideram como seres vivos, consideram como se fosse uma partícula inanimada. Isso não tem uma resposta definitiva, então alguns cientistas pensam que eles são vivos, outros pensam que não. Uma das coisas que são favoráveis a decidir se eles são vivos ou não é a existência de um ciclo de vida, ou seja, eles conseguem gerar cópias dele, eles conseguem ter gerações e com transmissão de material genético, transmitindo suas características genéticas de uma geração para outra. Então hoje eu quero mostrar para vocês como que os vírus conseguem fazer essa reprodução e como eles acabam então prejudicando as células, porque eles vão ter que se reproduzir dentro das células, eles não têm como fazer isso sozinhos, que daí seria algo contrário a afirmar que eles são vivos. Então, dizer se os vírus são seres vivos ou não tem seus prós e contras. Existem diferentes formas com a qual os vírus conseguem se reproduzir, mas sempre eles vão ter que fazer isso dentro de uma célula. Eles que não têm estrutura celular, portanto não conseguem realizar metabolismo, e entenda-se que eles não conseguem replicar o DNA ou o material genético deles, que poderia ser DNA ou RNA, eles não conseguem criar suas próprias proteínas, e então eles precisam invadir uma célula, precisam infectar uma célula e utilizar os recursos que já estão dentro dessa célula. Então vamos relembrar um pouquinho só como que é a estrutura desses vírus, para que vocês possam entender o ciclo de vida deles. Esse daqui é um tipo de vírus chamado vírus envelopado. Se você não conhece bem a estrutura, tem uma aula específica só sobre a estrutura do vírus, tá? Mas vou dar uma revisada rápida aqui. O vírus, então, ele tem o material genético dele, que pode ser DNA ou RNA. Ele tem um envoltório e protege esse material genético, que é chamado de capsídio, e ele é feito de proteínas, que seriam essas bolinhas azuis aqui. Alguns vírus não têm um envoltório ao redor desse capsídio, e aí ele é chamado não envelopado, e outros vírus têm um envoltório ao redor desse capsídio, que é chamado de envelope. Esse envelope é parte da membrana celular da última célula que ele infectou. E ele possui, incorporado nessa membrana celular, proteínas virais. Essas proteínas virais que são utilizadas para se conectar na próxima célula, na próxima membrana, para que ele possa entrar na célula. Então, geralmente, esses vírus com envelope conseguem se conectar em alguma proteína da membrana da célula que ele vai infectar. Já esse daqui, ele pode entrar de outras maneiras, pode, por exemplo, ultrapassar diretamente a membrana, atravessar, ou ele pode ser, na verdade, tanto esse quanto esse podem ser endocitados, ou seja, a célula pode tentar pegar essa partícula e trazer para dentro dela. E uma vez que ela faz isso, ela acaba se infectando. Tem também esse tipo de vírus mais complexo, que tem algumas estruturas diferentes, né? Esse daqui, por exemplo, é o bacteriófago. E o bacteriófago é um vírus que infecta exclusivamente bactérias. Ele tem também um capsídio, tudo feito de proteína, então toda essa parte azul aqui é proteína. Dentro do capsídio tem DNA e ele tem uma cauda ou bainha contrátil em que ele consegue fazer com que esse DNA seja injetado dentro da bactéria. A gente vai ver com mais detalhes. Relembrando também a questão de classificação, uma parte da classificação, de que alguns vírus são chamados de retrovírus. Por quê? Primeiro, eles carregam material
genético constituído por RNA, e eles conseguem fazer com que esse RNA seja copiado para a forma de DNA. Isso é chamado transcrição reversa. Vamos relembrar também essa questão do dogma central da biologia, porque ele aparece nesse ciclo de vida. O que é esse dogma? Não, claro que não é um dogma verdadeiro, porque não existem dogmas em ciência, então é um modo de falar. Mas nós sabemos que todos os organismos que investigamos até hoje, eles fazem essa sequência de fabricação de proteínas, né? Começa, se fosse por exemplo, um ser eucarionte, começaria aqui no DNA, onde o DNA ele pode se replicar e fazer cópias. Ele pode ser transcrito para RNA, no caso seria um tipo específico de RNA, que é o RNA mensageiro. O RNA pode ser traduzido para a proteína, e é aqui que reside a expressão gênica. Então, eu tenho um gene no DNA que pode ser transcrito em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro pode ser lido por um ribossomo e transcrito numa proteína. E aí são as proteínas que vão ter as ações dentro da célula. Por exemplo, ela pode ser uma enzima de um determinado metabolismo. Então, essa proteína pode também fabricar outras substâncias. Ou ela pode ser uma enzima digestiva, ou ela pode ser um hormônio, tá? A questão é que os vírus também seguem esse mesmo dogma, que apoia, inclusive, a ideia deles serem vivos, né? Eles podem, se for um vírus de DNA, pode também fazer transcrição para RNA e tradução para proteína. Se ele for um vírus de RNA, ele pode fazer o processo inverso da transcrição, que é a transcrição reversa. Fabricar esse DNA e, a partir desse DNA, fabricar mais RNA mensageiro e fabricar as proteínas que são as proteínas virais, né? Então, esse processo inverso possibilita que o RNA seja copiado na forma de DNA, que nos dá essa classificação de retrovírus. Então, esse é o primeiro exemplo que nós veremos. É o caso do bacteriófago, que são vírus que infectam bactérias. Ele adere na superfície da membrana e ele consegue injetar o DNA dele. Então, aqui dentro a gente já tem o cromossomo bacteriano, que é o DNA bacteriano, e agora ele vai ficar com o DNA do vírus. A partir desse momento, ele pode ter duas possibilidades. Ele pode fazer um ciclo lítico ou ele pode fazer um ciclo lisogênico. No ciclo lítico, a célula vai ser imediatamente destruída, porque ele vai começar aquele processo de fazer cópias do DNA, transcrever para RNA e fabricar proteínas. Essas proteínas vão formar os novos capsídeos e os DNAs copiados também vão ser montados aqui dentro do capsídeo. Ele vai produzir tanto capsídeo, tantas cópias de vírus, que a célula acaba morrendo. E ela vai arrebentar, e esses capsídeos, agora que já são vírions, né, que são partículas de vírus que podem infectar outras bactérias, vão ficar ali no meio. Quando uma bactéria se aproximar e encostar em algum desses vírions, ele vai se conectar de novo aqui, vai aderir à membrana e recomeçar o processo. Então ele fica nesse ciclo e vai infectando muitas bactérias. Opcionalmente e aleatoriamente, ele pode não seguir o ciclo lítico, ele pode, na verdade, incorporar o DNA dele no DNA da bactéria. Então, o DNA tem essa capacidade, né, de poder se conectar a um outro DNA. No caso aqui, a bactéria não vai ter ciência, né, de que ela tem um DNA de vírus conectado ao DNA dela, e quando ela se reproduzir, ela também vai copiar o DNA do vírus. A gente chama isso aqui de prófago. Tá? Então, esse pedacinho de DNA de vírus vai sendo copiado milhões de vezes, porque as bactérias se reproduzem muito rápido
e vão copiando o DNA do vírus. Para o vírus, então, é uma vantagem. É muito interessante porque a própria bactéria que está gastando energia está se alimentando, está pegando material para fazer mais bactérias. E quando ela faz isso, automaticamente ela acaba fazendo mais profagos, mais vírus. Em um determinado momento, ele pode sair dessa conexão com o DNA da bactéria e entrar num ciclo lítico e produzir uma quantidade imensa de outros vírus. Outros tipos de vírus também vão começar através da adsorção, que é a primeira parte, onde é necessário que o vírus se conecte à membrana. Para isso, eles têm que ter proteínas de fixação que vão se conectar a receptores na membrana. Observem esse exemplo aqui. É um exemplo didático, tá? Então, eu tenho aqui um vírus envelopado e nessa etapa 1, ele vai conectar as proteínas que estão aqui no envelope a uma proteína de membrana que já existe nessa célula. Essa célula aqui já não é uma bactéria, ela é uma célula eucarionte, né? Ela tem um núcleo que está dentro desse pontilhado e esse tipo de infecção é um pouquinho diferente, porque observe que quando ele se conectar nas proteínas aqui da membrana da célula, ele acaba sendo puxado aqui para dentro, ele vai ter essa segunda etapa aqui, que é a penetração ou internalização, e aí ele passa por uma terceira etapa, que é o desnudamento, ou seja, ele vai perder tanto o envelope quanto o capsídeo, tá? Resumindo, né, as proteínas que estão aqui no envelope, as quais foram fabricadas pelo vírus no último ciclo dele, vão se conectar às proteínas que estão aqui na membrana. Então, aqui é um aumento da membrana, a gente está vendo só um pedacinho dela, e existem proteínas que podem ficar ancoradas aqui nas proteínas da membrana. Isso é muito específico porque cada célula, cada espécie de ser vivo tem uma diferença nessas proteínas aqui. Então, cada espécie tem suas proteínas específicas. E aí o vírus tem que ter exatamente o mesmo formato complementar para ele poder se encaixar. É por isso que, por exemplo, vírus que infectam certas espécies talvez não infectem outras, porque eles não vão ter os mesmos tipos de proteínas. Então, eles são bem específicos, né? Depois, ele consegue se fundir a membrana e jogar o capsídeo dele lá para dentro. Observe que o envelope acabou ficando conectado aqui à membrana plasmática da célula. Observe que existem outras etapas. Seguindo aqui com a etapa número 4, o DNA do vírus já está dentro do núcleo. Ele pode se reproduzir, ele pode ser copiado, fabricando muitas moléculas de DNA. Ele pode também fabricar RNA mensageiro, que é essas linhas rosas aqui, que vão para o citoplasma, se conectam ao ribossomo, que é uma organela celular, que fabrica proteína. Essas proteínas vão formar novos capsídeos. O DNA é englobado dentro do capsídeo. E na etapa número 8 aqui, ele vai sair da célula, levando um pedaço da membrana. Se a gente olhar aqui o exemplo do SARS-CoV-2, que foi o que causou essa grande pandemia de Covid que nós tivemos recentemente, começa o ciclo por aqui. Então, vai ter uma adsorção. Essa proteína aqui, que é chamada, nesse caso desse vírus, é chamada de spike, se conecta a uma proteína que fica aqui na membrana celular. É só um desenho didático, então, na verdade, tem muitas dessas proteínas aqui. Ele se conecta nesse receptor chamado ACE2, e daí ele consegue ser englobado para o interior da célula. Ocorre o desnudamento, e no caso do SARS-CoV-2, ele não vai para o núcleo, tá? Ele vai já começar a sintetizar as proteínas, ou seja, fabricar as proteínas aqui nos ribossomos. Essas
pedacinhos de RNA também são replicados para formar várias cópias e ocorre também a formação de novas proteínas virais que vão parar na membrana e quando o vírus sair, ele vai levar um pedaço dessa membrana. No caso aqui, ele está levando um pedaço dessa membrana interna, tá? E aí as partículas virais estão prontas. Então ele aderiu, ele foi internalizado, foi desnudado, ou seja, liberou material genético aqui dentro, fez toda a síntese de proteínas, fez a replicação do próprio material genético, fez a síntese de proteínas da membrana e saiu da célula através desse processo aqui de exocitose. Um outro exemplo é o vírus HIV. No HIV também a gente tem a anexação aqui, a adesão. É um vírus, é um retrovírus nesse caso aqui. O material genético dele é RNA. Ele entra através da conexão dessas proteínas na célula, no glóbulo branco CD4, tá? Ele vai se fundir e vai entrar. Esse uncoating aqui é o desnudamento, então ele vai perder as partes mais externas, como o capsídeo, o envelope, e vai liberar aqui uma série de moléculas. Dentre elas tem RNA e tem aquela enzima que faz a transcrição reversa, ou seja, o RNA vai ser copiado para DNA. Veja aqui, uma única linha, né, significa que é o RNA, e aqui duas linhas entrelaçadas significando DNA. O DNA é inserido aqui dentro do DNA humano. Então, o DNA do vírus vai ficar junto com o DNA humano. E daqui de dentro ele vai comandar a síntese de RNA mensageiro, tudo obedecendo aquele dogma central, lembra? Vai comandar a síntese de RNA mensageiro, que vai fabricar as proteínas e vai montar novas partículas de vírus que vão sair e vão poder infectar outras células, tá? Aqui nesse slide, inclusive, foram colocados pontos, né, onde tem esses quadrinhos alaranjados aqui, são pontos em que a gente tenta combater o vírus da AIDS. Então, por exemplo, inibidores de adesão. Então, a gente pode tentar usar inibidores aqui, que são drogas, né, medicações, para que o vírus não consiga aderir. A gente pode usar vários tipos de inibidores de proteínas, aqui também no caso para adesão. A gente pode usar inibidores de fusão, inibidores de transcrição reversa. Tá? Esse ponto aqui é importante porque, como o vírus tem essa enzima transcriptase reversa, nós descobrimos alguns inibidores. E é o principal ponto em que se tenta destruir o vírus. Então, quem é infectado com HIV é obrigado a tomar esses inibidores todos aqui, ó, inibidores de integração do DNA viral com o DNA do núcleo da célula, né? Então ele toma todos esses medicamentos aqui, uma série de inibidores, e isso é chamado coquetel, porque é uma quantidade grande de substâncias que ele tem que tomar, substâncias diferentes, né? Cada uma com seu papel, para se manter com um nível de vírus muito baixo. E aí não desenvolver AIDS. E esse paciente que está infectado, ele consegue sobreviver por muitos anos ainda, tomando todos esses inibidores aqui. Então eu vou deixar aqui, se você quiser tirar um print para estudar, ou passar para o seu caderno. Não vou ler aqui etapa por etapa, para não ficar muito chato esse vídeo, mas está aqui para você tirar um print, 10 etapas em que a gente tem o processo ciclo de vida do HIV, tá bom? Aqui seriam os inibidores, caso você queira também ter esses dados aí com você. Tudo isso baseado aqui numa revisão, que está a fonte aqui embaixo, caso você queira baixar essa revisão da internet, né? É um artigo
onde tem uma revisão sobre HIV. Com isso, pessoal, vocês viram alguns tipos de ciclos de vida. O que é importante aqui? Conhecer as etapas do ciclo, mas sem necessariamente ter que decorar os nomes, porque em muitos exercícios de vestibulares aparecem nomes diferentes, tá? Então, sei lá, ao invés de adesão, pode aparecer fixação. Mas entender a ideia principal de que o vírus tem que se aderir à célula, na membrana, de que às vezes podem ter receptores que já existem na membrana normalmente, que são receptores para outras coisas, por exemplo, são receptores de hormônios do corpo, é ali que os hormônios se ligam e o vírus acaba aproveitando essa partícula, essa proteína para ele se ligar também. Que os vírus são específicos de algumas espécies, ele não infecta qualquer espécie, né? Ele tem que ter uma espécie específica porque ele tem a proteína certa para se conectar naquele receptor. Então isso é importante. Você tem que ter em mente também o ciclo lítico e o ciclo lisogênico do bacteriófago, que é um exemplo muito interessante, e saber pelo menos um exemplo de ciclo de vida de vírus envelopado. Então eu te dei dois importantes. Um porque nós tivemos uma grande pandemia, então ele às vezes é alvo de perguntas em vestibulares também. E outro que é o HIV, que é uma grande pandemia global e que não tem cura até o momento, aqui em 2026, né? Existem algumas esperanças aí de cura através da edição genética, mas esse é um assunto mais avançado que a gente vai falar em biologia molecular. Espero ter ajudado e até o próximo conteúdo.